Apometria, que mistério é esse? Novamente com você, internauta, para esclarecer e tirar dúvidas sobre apometria, de como se comporta hoje a apometria, a energia da apometria. Estamos aqui para responder alguns e-mails hoje sobre perguntas sobre apometria, no que ela pode ajudar na sua vida. Junto conosco, mais uma vez, Francisco Alberto da Eira. Tudo bem, Francisco? Tudo em ordem, Jorge. Francisco, nós temos um e-mail da Francisca de Ribeirão Pires, que mandou um e-mail. Ela pergunta que ela não entendeu, que a gente já comentou isso aqui, mas acho que faz bastante tempo. Ela andou lendo num livro, alguma coisa, de um trabalho de apometria, onde uma menina estava tendo alguns problemas na França, nascida na França, francesa, e foi pedida ajuda ao grupo espírita lá de apometria, a Casa do Jardim. E eles fizeram com o desdobramento desta menina na França e automaticamente ela foi incorporada num dos médiums. E o que assombra a Francisca é de que a médium falava em português, sendo que a pessoa que estava incorporada era francesa e não sabia outra língua a não ser francês. Como é que a apometria trabalha dentro da apometria? Tem algum campo magnético, um campo dentro da física quântica na apometria, para que traduza aquilo que o espírito de uma pessoa francesa incorporado numa médium brasileira fale o português? Francisca, você tem que entender a parte da sequência da língua universal. A língua universal, ela nos dá a categoria de entendimento sobre as línguas de forma geral. Então, Jorge, para que ela possa entender, ela tem que buscar a parte subjetiva da palavra francesa em relação à portuguesa. Tá? Então, estamos no Brasil, língua portuguesa. Muitos não conhecem a língua francesa e nem poderia falar em francês na sessão, porque os demais também não entenderiam. Então, essa médium, pela linguagem universal, ela vai buscar o subjetivo daquelas palavras em francês para o português. E as entidades espirituais, conhecedoras da situação da linguagem universal, então ela passa para que nós aqui no Brasil entendamos o que ela quer passar, que ela está falando em francês. Então tem uma transmutação momentânea. Existe, pela parte magnética, pela parte dessa parte subjetiva, não do objeto em si. Porque se você ficar preso ao objeto, a língua francesa, você não vai conseguir trazer por português. Então você tem que pegar o subjetivo. O que é o subjetivo? É o que ela quer passar para nós entendermos. Então é o entendimento da força subjetiva magnética que está no ar como onda. Então, como ela emite uma onda, essa onda no espiritual ela é traduzida para o português. Mas ela continua falando em francês. Pode ser em italiano, pode ser em alemão, pode ser em japonês, pode ser em russo. E é feito. E é muito comum em nossos trabalhos, pelas reencarnações, nós buscarmos criaturas de outros países, que viveram em outros países no passado e que não falam a língua portuguesa. Mas hoje ela pode estar aqui falando a língua portuguesa. Mas esse passado dela, sendo russo, ela vai falar em russo. É muito comum nos trabalhos nós depararmos com esta situação em que a Francisca pode entender claramente. Porque já no Pentecoste,
com Jesus, já foi dado também a situação de que todos os médiuns que estavam ali junto deles, cada um falou em uma língua. Porque era a parte universal de entendimento do subjetivo do que representava Jesus na Terra. Ok? Então, Jesus trouxe à baila esta situação para que informasse que a presença dele estava em todos os países, em todas as línguas, em todas as situações, voltada da forma subjetiva. Por isso, todos passaram a falar línguas diferentes, não sabendo de cada língua o que acontecia com eles. Ok? Então, este propósito é que há necessidade de entender dentro da forma universal das ondas hertzianas, das ondas que se propagam no universo, em relação àquilo que acontece das linguagens. Mas, se você pegar na Terra, para fazer a tradução de alguma coisa, você vai ter que levar um tempo suficiente para poder chegar nisso aí. Na espiritualidade, isso aí é na hora que acontece. É automático. É automático. Essa transmutação, que essa tradução. Você deve de lembrar daquele outro caso que foi tratado em Porto Alegre, daquela menina que vivia no meio dos caniços e que o faraó levou ela para... Sim, que se depararam com o túmulo dela, com o jazigo dela, e estava escrito lá numa língua de uma tribo, uma língua até... Estava em hieroglifo. Sim, mas era algo que já desapareceu do... Exatamente. Hoje não se faz mais por silhuetas de situações, de ter coisa serrilhada, de ter patos, de ter isso, aquilo. Na mesma proporção daquela época, as linguagens também mudaram. E vêm de muito longe. Então, através disso, nós podemos não entender o grego. Mas se nós pegarmos o subjetivo daquilo que esse grego quer falar para nós, por que você chega de um país distante e você vai fazer mímicas, você vai fazer uma série de coisas para tomar um café ou, enfim, uma situação? Porque você vai fazer da sua parte subjetiva para que o outro entenda. Tá? Então os processos são iguais. E isso na técnica, na parte de energia, você vai encontrar os meios adequados pelas ondas emitidas, o que quer dizer da parte subjetiva. Então ela vai falando em francês, a médium passando para todos os colegas dali que estavam na sessão, falando em português. Porque a onda, ela captou a parte da onda que era necessário. Tanto que quando acontece de uma médium ela vir com uma situação de falar em alemão ou falar em inglês, nós pedimos que ela verifique o lado subjetivo para que ela possa traduzir para nós o que está querendo falar. O que está acontecendo. Então, eu posso até entender alguma coisa, mas os outros não. Então é necessário... Então, quando o trabalho de apometria está sendo feito no campo etérico de um indivíduo, e surge lá cobradores espirituais. Geralmente, cobradores espirituais são de outras vidas. E às vezes a vida que teve esse tumulto, que eles passaram a se odiar, ou passaram a ter esse mal-entendido, que ele passou a ter esse cobrador espiritual, pode ter sido na Grécia. Então esse cobrador espiritual, quando ele fala por que ele está perseguindo aquele indivíduo, ele está falando nesse campo subjetivo. Exatamente. Então, uma coisa que é importante para você entender e cuidado para passar para o pessoal, porque esta situação ela não está voltada no corpo etérico, ela está voltada no corpo astral. Que o corpo astral é que tem toda a parte da espiritualidade. O etérico ele está ligado à pele, à carne, de uma forma necessária de proteção. Mas é através dele que chega para nós. Mas aonde está essa parte subjetiva é no astral do elemento. Então, no momento que nós vamos ter contato com um elemento que é grego, e ele vai, no astral dele, ele vai falar conosco, nós vamos ter que entender essa parte subjetiva do que está no astral. Porque o etérico é apenas a passagem do astral para o físico. Okay? Para a materialização. Para a materialização daquilo que é importante.
Mas é do astral que ele tem toda a condição dele. Então é o terceiro corpo que temos dentro do setenário. Ok? Ok. Porque é um campo mais espiritual do que o etérico. O etérico é mais matéria. Sim, ele é o primeiro, além da matéria, primeiro Exatamente. no degrau, que até o corpo etérico, para quem não sabe, ele, no momento que a pessoa desencarna, que o corpo, a matéria fica 0 graus, sai daquela sintonia de 36 graus, que para manter o corpo físico, no momento que ele gela, que ele passa 0 grau, o corpo etérico já começa a entrar em decomposição. Exatamente. E tem, pelos estudos, parece que o tempo máximo que leva seria até 40 dias, tem outros que levam poucos dias. Mas aí é que está. Então, para o internauta entender, às vezes, aquilo que falamos aqui, nós precisamos definir os corpos de uma forma legal, porque se tu falas a respeito do etérico, e que está no etérico para nós entendermos as proporções, automaticamente ele vai pensar de que esse etérico, ele é o espiritual e que guarda. Só que ele não guarda nada. Quem guarda é o astral. O astral, o búdico, o mental superior, mental inferior, que tem todas as condições espirituais. Certo? Por isso, nós temos os corpos materiais, que são só 2, físico e etérico. E os demais 5, eles são partes espirituais, que é onde que tem guardado todas as condições. Mas as vibrações de doenças, elas se mantêm no corpo astral. Vem do astral, que vem de lá do espiritual, do búdico, passa pelos mentais e vem para o astral, para ele jogar no etérico, que vai cair no físico. Ok? Ok. Então, caindo no físico, tem a manifestação da dor, manifestação daquela doença, manifestação do corrigir algum desequilíbrio. Sim. Para que nós possamos adentrar a esta parte, até que nós possamos falar dos sequestros que os magos negros estão fazendo de corpos astrais, antes que eles entrem em decomposição, nós vamos falar na segunda parte do programa de hoje. Com vocês, logo, logo, Apometria, que mistério é esse?